Graça e a paz de Cristo Jesus mais uma vez para todos. Eu estive assim ausente, de ter enviado algo antes devido a problemas pessoais que tive de resolver, mas agora retorno aqui com a nossa exposição do profeta Jeremias. E aqui assim estaremos expondo hoje o capítulo 32. Aqui que nos falam é o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Mais uma vez aqui no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. E vocês estejam atentos que nesse mesmo canal há uma playlist inteira com as outras exposições e ainda outros vídeos. Você que ao estar acessando, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Então, estaremos agora fazendo a exposição do texto bíblico, que ele já tem aqui o nosso tema, que o tema é a confiança na fidelidade de Deus. Vamos orar assim para que Deus venha nos orientar em tudo nessa exposição. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, exaltado e glorificado é o teu santo nome, que nesse momento, ó Deus, possamos assim sermos edificados, consolados e exortados pela tua palavra, que ela tenha eficácia sobre quem estiver tendo acesso, Senhor, a este vídeo, sobre quem estiver, seja aqui no Brasil, seja nos países de língua portuguesa, seja de quem for, o que alcançar essa palavra seja eficaz, que seja um verdadeiro chamado eficaz e que tua graça irresistível venha atrair a cada um a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tu és fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Em nome de Cristo. Amém. Então, estamos aqui em Jeremias 32. A confiança na fidelidade de Deus. Em primeiro lugar, é aquela que prontamente obedece à palavra dele. É aquela que prontamente obedece à palavra dele. Conforme os versículos 1 a 15 que estaremos lendo agora. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias o profeta estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria, que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele. Como este disse: E ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Ananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra.
e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Então temos a explicação do texto. Esta passagem se localiza no contexto do início do fim de Jerusalém, conforme será visto no capítulo 39, versículo 2, e também no capítulo 52, 5, no 11º ano do reinado de Zedequias, um dos filhos do último rei piedoso de Judá, que foi Josias. Lembrando bem que Zedequias ele não era cumpridor de compromissos e muito menos zeloso para com que o povo deixasse suas idolatrias e injustiças. O que chama a atenção no versículo 7 é que a compra de terras que Jeremias fez estava no contexto do direito de resgatar, cumprindo o papel de resgatador que está em Levítico, capítulo 25, versículos 24 a 32 e Rute 4:4. Por isso que foi feito todo esse procedimento no meio de testemunhas. Ainda se fazia isso mesmo em meio à guerra. A compra de 17 ciclos de prata equivale no sistema métrico internacional usado no Brasil e Europa continental, como é chamada a Europa que não fala inglês, a 3,17 quilos de prata. Toda essa compra Jeremias fez porque Deus ordenou a compra apesar da tomada de terras pelos babilônicos. Agora vamos à aplicação. Nossa fé deve ser sempre edificada, não importando as circunstâncias nas promessas registradas na palavra de Deus. Assim como Jeremias, que ainda estando preso e que sabia da destruição da cidade de seu reino, confiou que o cativeiro do povo iria acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, conforme fala o Salmo 30, versículo 5b. Então, nesse ponto, nós podemos entender o seguinte, que não importa a circunstância que estejamos passando, mesmo de angústia, mesmo de tristeza, isso passará, porque Deus assim nos promete pela sua palavra. Disse Jesus: No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Nisso é que precisamos nos agarrar. Disse Jesus: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Isso não se aplica somente à sua volta, mas se aplica principalmente a tudo que ele tem dito acerca de salvação, resgate e paz para todo que crê nele. Em segundo lugar, a confiança, a confiança na fidelidade de Deus é aquela que estabelece um relacionamento com Ele em oração. É aquela que estabelece um relacionamento com Ele em oração. Vamos ao texto bíblico, versículos 16 ao 25. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel,
Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizeste, nada fizeram. Pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, e que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Explicação. Nesta oração de Jeremias, o versículo 17, destaca a onipotência de Deus, pois ele pode fazer tudo. Veja Gênesis 18:14, veja Jó 42:1, veja Lucas 1:37, porque ele faz o que quer, conforme Salmo 115, versículo 3 e Salmo 135, versículo 6. A própria obra da criação é a evidência do poder de Deus, como diz Jó 9, versículos 4 ao 10, Salmo 33, versículos 6 ao 8, e Amós, capítulo 4, versículo 13, e capítulo 5, versículo 8. O versículo 20, quando fala no nome de Deus, está se referindo à reputação de Deus. Ou seja, fizeste um nome, significa o quê? Que Deus já era conhecido, já as suas obras já eram conhecidas. Isso significa reputação. O versículo 23, quando fala em mal, está se referindo ao quê? A desastre. O versículo 24 destaca como os babilônicos já estavam prontos para tomar Jerusalém, com trincheiras, ou seja, rampas de ataque. Assim mesmo, Jeremias, ao comprar o campo nessas circunstâncias, ele precisou falar com Deus em oração. O porquê de tudo isso. Aplicação. Ao olharmos para Jeremias, ele teve fé ao obedecer a ordem de Deus de comprar o campo como resgatador. Mas ele resolveu orar a Deus. Orar antes de tudo é conversar com Deus, porque Deus não é uma força, é uma pessoa que está acima do nosso entendimento. Mas mesmo assim é pessoal. Viver com Deus é ter relacionamento, apresentar a Ele nossas necessidades, nossas incertezas, estabelecer diálogo, mostrar para Ele nossas fraquezas, frustrações, dificuldades e apresentar a vida das pessoas que sofrem. Isso é orar, porque falar com Deus não existe fórmulas mirabolantes. Só uma coisa há: chamar-lo de Pai e colocar tudo na conta de Jesus. Ou seja, clamarmos o Pai e fazer isso em nome de Jesus. Quer dizer, oração não são meras repetições ou vãs repetições ou uma fórmula de magia, mas sim caminhar com Ele. Viver pela fé, isso é caminhar com Ele. Tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. João 16, versículo 23, disse Jesus. E o apóstolo Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentei vossas necessidades a Deus através de súplicas, orações e intercessões com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes, né, em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Então é importante isso aqui, tá? Consulte os versículos e vocês verão o quanto Deus tem prometido a nós. Quer dizer, a ansiedade, biblicamente falando, é falta de fé. Procurarmos jeitos para falar com Deus também é falta de fé. Não existe jeitos, o que existe é simplesmente crer que Ele existe. E não importa onde estejamos, na casa, no ônibus, elevarmos os nossos pensamentos a Deus é algo precioso para nós, muito precioso. Que tenhamos força para isso, no poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar,
A confiança na fidelidade de Deus é aquela que está esperando sempre a resposta dele às nossas petições e situações de vida. É aquela que está esperando sempre a resposta dele às nossas petições e situações de vida. Veja os versículos 26 ao 44. Olha o que diz. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que edificar até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram minhas costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não eram ouvidos para receberem advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais. Está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contouros de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Explicação: Deus responde à oração de Jeremias no versículo 27, ressaltando sua onipotência. E o que mais pode ser destacado nos versículos seguintes é isto, acerca da resposta de Deus. No versículo 33, Deus mostra que a desobediência do povo não tinha desculpa, porque eles, ao desviarem as costas, estavam, na verdade, desviando o pescoço. E ainda assim, Deus, através dos profetas, queria ensinar a obediência a eles. O versículo 34 mostra essa desobediência do povo ao se prostrarem diante das abominações que eram os ídolos dos povos estrangeiros. E aí uma coisa importante: na época haviam tanto profetas verdadeiros da parte do Senhor, quanto falsos profetas que queriam apenas a boa simpatia do povo e a boa simpatia do rei Zedequias. Então é importante lembrarmos isso aqui.
Os versículos 39 e 40, esses versículos, relembram a nova aliança prometida por Deus ao povo, que se cumprirá na pessoa de Cristo. Isso foi dito no capítulo 31, versículo 33. O versículo 41 destaca a promessa de Deus em ser fiel, em cumprir suas promessas de todo o seu ser, porque sendo ele espírito, não tendo corpo como seres humanos, fala do ser completo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O versículo 42 ressalta o castigo eterno, mas os versículos seguintes, Deus promete restauração. Por isso, os capítulos 30 a 33 são chamados de livro da consolação. Agora chegamos à aplicação. Enfim, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, versículo de número 1. Assim Jeremias fez o que fez porque esperou a resposta de Deus e não as respostas de Zedequias e dos babilônicos, caldeus, mas apenas esperou a resposta de Deus. A resposta de Deus pode vir sim, não e espere. Nesse sentido é que devemos sempre esperar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, um ponto muito importante, há o sim, o não e o espere. Então, nesse sentido, devemos entender o seguinte, que em Deus devemos esperar sempre o melhor para nós, mesmo que ele diga não, e mesmo que aparentemente isso venha a demorar. Essa é a nossa luta como cristãos. Não conhecemos o futuro, só Deus sabe. Ele sabe o que é melhor para nós. Se recebemos algo que nos afasta dele, com certeza nosso Deus não nos ouvirá, porque afinal, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Essa é a nossa confiança. Conclusão. Compreenda que confiança é fé em ação. Não importa as circunstâncias, Deus continua fiel em suas promessas de paz e sustento para as nossas vidas. Sinta a segurança de falar com Deus todas as nossas necessidades. Tome a atitude de viver a cada dia agindo para que o nome de Deus seja exaltado, pois Ele é todo-poderoso para nos guardar para a nossa chegada ao céu em Cristo. Deixa eu só corrigir aqui, isso aqui eu tenho que corrigir mesmo, né? A gente fica digitando rápido, né? Mas eu vou corrigir aqui agora. Todo-poderoso. Isso aqui já ficou muito mais pesado, né? Então vou voltar aqui, a conclusão. Pronto. Então é isso. Tome a atitude de viver a cada dia, agindo para que o nome de Deus seja exaltado, pois Ele é todo-poderoso para nos guardar para a nossa chegada ao céu em Cristo. Agora vamos para o nosso momento de oração e bênção. Chegamos agora ao nosso momento de oração e bênção. Né? Estarei orando, né? E estarei impetrando a bênção sobre sua vida. E antes de tudo, né, antes de encerrarmos, né, sentiu-se abençoado? Faça o seguinte, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pode comentar também, os comentários estão abertos, tá bom? Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Sempre, toda semana, teremos ou a live ou um vídeo contemplando a nossa exposição do livro do profeta Jeremias, para a honra e glória do nosso Deus. Estaremos orando aqui pelos nossos irmãos que estão no nosso caderno de oração. Eles aqui
Eles incluem, né, os que pediram oração, né? A irmã Lucimar, ela, nossa amiga desde a época que trabalhei na Contex, né? Nossos irmãos Walter e Sônia, contemplando também a pequena Raíssa, né? Neta dos nossos irmãos Ronan e Fátima, tá? Também nessa oração contemplamos também outros irmãos que nos pediram oração, né? Acerca de enfermidade, né? E outros, que eu não vou mencionar aqui o nome, que pediram, né? Libertação aos familiares, conversão, e assim está lá no nosso caderno de oração, tenho eu orado constantemente junto com a minha esposa Aninha. Então vamos orar agora nesse momento em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, apresentamos a vida, ó Pai, nesse momento de cada um que está passando por enfermidade. Seja qual for a enfermidade, Tu és o médico dos médicos, Senhor, para visitar, para libertar, para transformar vidas, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera a Tua graça, opera a Tua misericórdia, Senhor. Porque em todo tempo, ó Deus, confiamos na Tua fidelidade. Visita agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo a cada um, para a Tua honra e para a Tua glória. E aquele, Senhor, que tem pedido, ó Deus, firmeza da fé, reveste-os da Tua armadura, do Teu poder e da Tua graça, Senhor. Contempla, Senhor, o Teu povo. Contempla as famílias, em nome de Jesus. Amém. E recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Curta, compartilhe, inscreva-se, comente, né? E inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Aqui quem fala é o pastor Edmário, convosco sempre. Até a próxima semana com a exposição de Jeremias 33. Deus os abençoe.